Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Nesse canal eu falo sobre empreendedorismo, falo sobre aconselhamento familiar e falo também do meu dia a dia, mostro um pouco do meu dia a dia. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou falar sobre 5 conselhos. Você quer ser um empreendedor bem-sucedido? Está iniciando agora? Então, se você está iniciando, né, e você quer esses conselhos, eu vou lhe dar agora 5 conselhos para você que está iniciando, para você ser bem-sucedido. Então, o primeiro conselho que eu vou dar a você que está iniciando um comércio, né, uma coisa nova, a primeira coisa que eu vou lhe dar, um conselho assim maravilhoso, que eu sempre abro dessa forma, né? Dando esse conselho, que é, em primeiro lugar, você colocar nos pés do Senhor. E como? Orando. Orar a Deus e pedir a Ele sabedoria e pedir a Ele instruções, como você vai fazer, como você vai lidar com uma coisa nova, com comércio novo, né? Com pessoas, com funcionário. Então, tudo isso a gente tem que primeiro orar a Deus, porque não é fácil começar um negócio, principalmente quando está iniciando, né? É difícil. Então, o primeiro conselho é esse conselho que eu estou lhe dando, que é buscar a Deus, né? Colocar tudo diante dele, porque com certeza ele vai saber direcionar você o que você vai fazer. Então, esse é o primeiro conselho. Segundo lugar, você não precisa já se sentir uma pessoa pronta para começar. Porque ninguém nasce pronto. Ninguém. Todos nós, quando nascemos, quando a gente nasce, ninguém sabe andar, ninguém sabe falar, né? Mas com o tempo a gente vai aprendendo tudo isso. Então, não se sinta que você já está pronto para começar, porque você não está. A gente nunca está pronto para nada. Nunca está pronto para nada. Então, você só é começar. Comece, porque isso aí é o desenvolver da coisa que você vai se aperfeiçoando, você vai sabendo lidar com as pessoas dia a dia. Então, você vai aprendendo ali, né? No seu dia a dia é que você vai aprender. E a terceira dica é pesquisa de mercado, né? Eu falei até num vídeo já. Então, você tem que vender, né, o seu produto, o negócio que você botar, o seu preço tem que ser condizente com o preço do mercado, né? O que os outros estão vendendo. Porque quem está começando não pode vender mais caro do que o outro, né? Porque aí fica difícil de vender. Então, essa é a terceira dica. Eu disse dica, gente, mas é conselho, né? A dica já foi passada, que eu já passei. Então, é conselho. O quarto conselho que eu lhe dou a você que está iniciando um comércio é disciplina. Você tem que se disciplinar, porque tem coisas que a gente tem que deixar para trás. Alguns hábitos, por exemplo, você dorme tarde. Aí porque dormiu tarde, acordou tarde. Um comércio, quando se bota, mesmo que você bote em casa, ou mesmo que você bote no centro da cidade onde você mora, mesmo onde você botar, você tem que acordar cedo. Por exemplo, se você botar alguma coisa de comida, você tem que acordar às 5 da manhã, para quando for de 7 horas, porque geralmente, quem vende café da manhã, geralmente a gente abria de 6h30, porque 7 horas, muita gente já tinha passado para ir trabalhar, então você tem que acordar, se for isso, acordar muito cedo, para você ter tudo preparado, para quando o cliente chegar, você já tá lá pronta, só para atender o cliente, né? E se não for nada de comida, se for outro tipo de comércio, você também tem que acordar cedo. Porque geralmente quando a gente não bota comércio em casa, a gente bota o comércio no centro da cidade, né? E mesmo que você vá de carro próprio, você vai enfrentar, né, o trânsito, né? Tem que acordar cedo, tomar café, né? E sair para trabalhar. Então você também tem que acordar cedo e fazer um jeito de dormir cedo. Porque geralmente quem tem comércio
Quando a gente tá naquele comércio atendendo, a gente não tem muito tempo de estar você fazendo conta, o que entrou, o que saiu. Você não tem como lidar com aquilo ali, porque você tá atendendo, você tá com o comércio aberto, né? Então, se um comércio, você começa de manhã, trabalha de manhã e à tarde. Então, quando é à noite, né? Você já chegou em casa, já tomou banho, jantou, então você tem que pegar tudo que você vendeu, né? Seja Pix ou cartão, tem que puxar tudo ali, as notas, e você saber tudo que você apurou no dia. O apurado do dia você tem que saber quanto foi que deu, se faltou alguma coisa para comprar no outro dia, para repor. Aí, principalmente assim, quem é na área da comida, porque eu, como trabalhei já muito na área da comida, a gente se acordava antes de 5 da manhã e dormia tarde, porque todo dia tem que ir para supermercado, porque sempre falta alguma coisa, né? E quando a gente é um empreendedor que está começando, a gente não tem aquele dinheiro, né? Geralmente a gente não tem um capital, né? Para você comprar de tudo e investir. Geralmente, quando se começa uma coisa, se começa devagar, se começa com pouco, né? Não se começa com muito, porque você não sabe, é uma coisa nova que você tá, né? Então você não pode meter os pés pelas mãos e comprar de tudo. Não, você tem que ir devagar, pé no chão, né? Então, disciplina, renúncia, né? Tem muitas coisas que a gente tem que renunciar. Às vezes a gente tem que renunciar uma saída à noite, uma lanchonete, né? Às vezes no final de semana, no domingo, sair, viajar. Quem está começando tem que começar com o pé no chão, né? Todo dinheirinho, todo centavo é válido, porque se você sair para gastar, já conheci gente que abriu comércio, começou a dar bom, começou a viajar, gastava dinheiro, aí depois não tinha para repor o produto. Então, se você está iniciando, pé no chão, disciplina, renúncia, e você tem que manter aquilo ali. Aí, quando você estiver bem estabelecido, né? Já bem no seu comércio, aí sim, aí você pode tirar um final de semana em uma praia, né? Comer um peixe, já é diferente. Mas no início da coisa tem que haver muita renúncia. Porque se não tiver renúncia, a coisa não anda, certo? Não anda de jeito nenhum. Quinta dica é você saber controlar. Você saber controlar aquilo que entra e aquilo que sai, né? Por exemplo, você começou hoje, digamos que você está vendendo, digamos que você venda calçado, né? Aí hoje começou o dia, primeiro dia, né? Você está iniciando, primeira semana, aí você vai comprar, você vai vender, digamos que você vendeu 500, 400 reais, porque quem está começando geralmente vende pouco, né? Agora isso eu estou falando de uma loja de sapato. Digamos que você ganhou esse valor aí, né? 400 reais você apurou hoje. Então, você tem que saber o seu apurado que entrou e você tem que também ver o que você vendeu. Você tem aquele controle, né, daquilo que está saindo, para que você reponha, né, aquilo ali e você não misture. Não, você não pode misturar, né, o seu dinheiro com o dinheiro da sua empresa. Você tem que controlar tudo e não deixar que isso aconteça. Porque se você misturar, aí você não sabe quanto foi que você ganhou, você não sabe como foi, quanto você ganhou naqueles produtos, você não vai saber resolver se você misturar os dinheiros. Então, não pode misturar o dinheiro da empresa, né? A pessoa jurídica com a pessoa física, que é você. Não pode misturar esses dois dinheiros, né? Então, isso é a quinta, eu já ia dizer dica, gente, mas é o quinto conselho para você que está iniciando um comércio. E também você tem que saber calcular o seu salário. Porque você também tem que ter o seu salário.
como você é empreendedor, você também trabalha, você tem que ter o seu salário. Agora, seu salário é qualquer salário, não. Você não pode ter qualquer salário do jeito que você quer. Você tem que calcular, saber calcular o seu salário, o salário do empreendedor. Você tem que saber calcular isso aí, né? O seu salário, para que quando chegar o dia, você saber quanto você ganhou. Ou no mês, quanto você saber, ou na quinzena, mas você tem que saber calcular direitinho, né? Você vende, por exemplo, você vende R$ 600. Então, você vai pegar aqueles R$ 600 que você vendeu, não é lucro, né? Que você vendeu e você vai calcular dali, você vai saber quanto foi o seu salário e você vai saber o lucro da empresa e você vai também fazer um fundo de caixa. Porque esse fundo de caixa é algo que você tem que ter. Você tem que tirar daquilo ali, dos produtos que você vende durante o dia, você tem que saber calcular o seu salário, você tem que saber calcular o dinheiro de comprar outros produtos, você tem que saber calcular um fundo de caixa, né? Você tem que fazer calcular direitinho para que dê certo. Porque esse fundo de caixa, ele é muito importante. Porque a nossa vida, às vezes acontece algo que a gente não espera. Um inesperado acontece. E de repente você gasta, né, o dinheiro e não tem o dinheiro para repor o seu produto. Digamos assim, né? Então, o que é que você faz? Quando você não tem dinheiro, não tem de onde tirar, você vai aonde? Você vai lá no seu fundo de caixa que você tem guardado e aí você usa esse fundo de caixa para você comprar algum produto que faltou. Porque a nossa vida, eu tô aqui agora, mas amanhã a gente não sabe se tá. A gente não sabe o que acontece daqui a 1 minuto, 2 minutos, ninguém sabe o que acontece, nada. E de repente pode acontecer um imprevisto e você não saber. E aí você tem que ter esse fundo de caixa, né? E o seu salário também. Então, eu espero que eu tenha lhe ajudado, né? A você que está assistindo esse canal. Obrigada por você ter ficado até agora. E eu espero ter lhe ajudado, a você que está iniciando. Eu espero que eu tenha ajudado com esses conselhos, né? Que você pegue esses conselhos e você saiba realmente fazer. E eu espero que você tenha gostado e tenha lhe ajudado, né, ao seu negócio que você está começando agora. E mesmo que você não estiver começando, você também pode pegar esses conselhos, porque ele é muito bom. Então, eu peço, né, a vocês que ficaram até agora, que se inscrevam no canal, será muito bem-vindo, né? Aqui nós vamos interagir. Se você tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer nos comentários. Faça comentários, pergunte e se inscreva, né? Dê seu joinha, aperte lá o sininho, né? E faça seus comentários, tá bom? Então, forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. E tchau, tchau.